aí pessoal, beleza? Dando continuidade aqui aos vídeos da minha finalização, esse vídeo vai ser o feedback aí do meu coach, Mano Martires, que a gente fez esse projeto aí. Foram 2 meses de protocolo, 2 meses de dieta, eu me dediquei o máximo que eu consegui. Nesse período aí eu fiz uma refeição livre apenas. Mano, tu é um guerreiro. E nesse vídeo ele vai contar pra vocês um pouco mais detalhadamente o que aconteceu aí nos últimos dias que antecederam aquele dia lá que eu pintei nesse videozinho aqui, ó, que eu vou deixar no final pra vocês assistirem. E mostrei o meu físico pra vocês. O meu físico eu achei que ficou muito bom, só que o Manu falou que o meu físico podia ter ficado ainda melhor. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado, mas agora o Manu vai falar pra vocês o que ele achou dessa nossa finalização. Galera, pausa rápida nesse vídeo pra falar pra vocês sobre as camisetas que eu tenho testado agora e tenho amado, que são as camisetas Sporty da Insider. Eu tenho usado elas pra treinar, tô utilizando em todos os meus treinos porque ela tem uma evaporação de suor muito rápida. Ela tem um tecido super tecnológico e o melhor, não precisa passar e é anti-odor. Isso é uma coisa muito boa pra quando você vai na academia. Então visita o site da Insider, que é insiderstore.com.br, e utiliza lá o meu cupom ALVARENGA12, que você vai garantir 12% de desconto em todo o site, e o review das peças são maravilhosos. O meu código e o link do site vão estar aqui na descrição. Acessem lá, insiderstore.com.br. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Coach Manu, sou nutricionista, né? Mas como vocês já estão sabendo, eu cuido do José como coach dele há basicamente 1 ano e meio. Né? Ele pediu para eu gravar um videozinho para vocês comentando a respeito do que foi esse processo de finalização, né? E por que a gente fez. Basicamente ele foi feito por 3 motivos. O primeiro é porque no nosso processo de construção muscular o José não estava mais responsivo, o metabolismo dele não estava mais responsivo. Então a tendência é se acumular mais gordura do que a gente ganharia de massa muscular, proporcionalmente falando, estava muito alto. Então não valeria mais a pena insistir no processo de construção muscular. Quando isso acontece, a gente tem que resetar o metabolismo, entrar com uma rota contrária para criar um ambiente mais responsivo, mais sensível novamente, poder voltar a progredir. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do momento que o José decidiu competir, a nossa visão a respeito do trabalho com ele mudou um pouco, porque uma coisa é você querer ter um bom físico, e outra coisa é você competir e ser comparado com os outros, se adequar a uma categoria, atingir uma condição de palco, é outro tipo de trabalho. Aí a gente já começa a se preocupar com um padrão. Até então a gente se preocupava só com o fato do José se sentir bem com o físico dele. Então a gente precisava limpar o físico do José para ver o que sobraria, para a gente ter uma dimensão, uma ideia um pouco mais realista do que precisa ser melhorado, do que precisa ser corrigido para a gente poder competir. Isso a gente só consegue num processo de cutting. E terceiro e não menos importante, é porque eu achei interessante a gente fazer um teste de finalização, essa peak week que a gente chama da semana final da preparação da estratégia de um bodybuilder antes dele competir, É uma estratégia bem complexa, por assim dizer, onde se a gente acertar a mão o físico muda absurdos, como vocês devem estar acompanhando, mas é muito fácil de errar também. E aí você joga toda uma preparação no lixo por conta de uma semana que não foi bem manipulada. Então eu achei interessante fazer alguns testes com o José, para a gente ter uma dimensão um pouco melhor como é que ele responde com depressão mais severa, com manipulação de água, com manipulação de eletrólito, com manipulação de diurético. Isso faz com que a gente calibre um pouco a mão, melhore um pouco o feeling, para que na nossa primeira competição, ou na próxima finalização, o ajuste seja um pouco mais preciso. Quando a gente fala de bodybuilding, a gente tem que ser muito estratégico e sempre visar o curto, médio e longo prazo. Então, todas as decisões que nós tomamos agora é visando o longo prazo, que é a competição final do ano, mas o curto prazo, que é viabilizar a evolução do físico, e o médio prazo, que é manter a progressão específica daquilo que a gente quer até chegar na nossa competição. Como é que foi a finalização do José? No geral, a finalização respondeu melhor do que o esperado, tanto é que, inclusive, acho que vai aparecer num dos vídeos, eu falei que no segundo dia de carb-up, geralmente são 3 dias carbando um pouco mais e controlando a água, no terceiro dia geralmente é quando a gente compete, isso é o padrão. Para mim o físico dele já estava pronto. Podia encerrar hoje se quisesse. Estava bem full, estava bem cheio, tinha eliminado a quantidade ideal de água, o metabolismo não estava sobrecarregado, a resposta ainda estava sensível, então a gente estava em condições ideais para subir no palco. A gente poderia ter encerrado ali. Mas como o nosso intuito foi trabalhar com extremos, justamente para entender qual que é o limite do José, eu achei interessante a gente ir um pouquinho além, para poder dosar um pouco melhor como é que ele responde com um corte de água um pouco mais severo, com um carb-up um pouco mais agressivo e com uma manipulação de diuréticos um pouco mais agressiva
agressivo também. Até o segundo dia de carb-up, né, ou seja, todo o processo de peak week, até o penúltimo dia, o José respondeu absurdamente bem, acima da média, para ser bem sincero. Esse lado agora, cheio, ficou melhor do que o outro. Porra, tá sendo posterior, desenhando... Segura. Tá sendo esse desenho aqui, ó, que é dificílimo de sair. Um cara que só treina 1 ano e meio, basicamente, né, a evolução dele é acima da média. O glúteo quase fibrando, as pernas saindo bastante detalhe, a lombar fibrando bastante, toda a melhora muscular que nós tivemos ao longo do tempo. Então a resposta do José, a evolução do José foi acima da média, não é uma evolução padrão, tá? A maioria dos indivíduos, dos pacientes, dos atletas levam 3 a 4 anos para conseguir competir, né? O José, basicamente, em 2 anos vai conseguir atingir uma condição de palco competitiva ainda, né? Nós temos aí 6 meses de trabalho, vai construir mais massa muscular, etc. Mas voltando, até o penúltimo dia, né, antes da gente encerrar essa finalização, estava tudo muito bem, mas o intuito foi a gente forçar um pouquinho mais a barra. Eu quis forçar um pouco mais a mão para entender um pouco melhor os limites do José. Então eu cortei a água um pouco mais cedo, usei uma dosagem um pouquinho maior de diurético. E aí a gente vai acabar mais pesado hoje, com menos líquido, e aí a gente vai entrar com diurético. E continuei mantendo o carb-up para ver até onde a gente iria. No geral, o físico até responderia bem, só que a gente teve um pequeno problema. Quando a gente está nessa semana final, qualquer alteração de quadro, de comportamento clínico, de rotina muito severa, que foge do nosso controle, vai atrapalhar a evolução no final. Então, por exemplo, se ele está muito estressado, pode ser que o físico retenha. Se a qualidade de sono está ruim, o metabolismo não vai se comportar direito, não vai eliminar água do jeito certo, né, não vai metabolizar alimento do jeito certo e por aí vai. Se a gente escolher os alimentos errados, que sobrecarregaram microbiota, sobrecarregar intestino, trouxeram constipação, né, absorção, metabolização de nutrientes não vai ser interessante, pode ser que ele fique hiperglicêmico, pode ser que o abdômen fique distendido, que verta um pouco de água e o físico estragou novamente. Ou seja, na finalização a gente não tem que controlar só as variáveis referentes ao que vai comer, ao que vai beber, ao que vai usar, mas os fatores externos também eles influenciam, eles impactam consideravelmente no físico. E o que aconteceu é que na madrugada para o último dia de finalização, o José não dormiu. Eu quis que ele fizesse um carb-up fazendo mais refeições, então ele foi dormir 4 horas da manhã, tomou o diurético já mais de madrugada e acordou muito cedo, 9 horas da manhã. Realmente, no dia que antecedeu, eu tinha que comer aquela quantidade imensa de batata que eu mostrei pra vocês. E eram 2 refeições de 900 gramas de batata, ou seja, eu comi aquele 1 quilinho, aí eu dei um tempinho, já tava tarde, fui pro computador, fiquei editando, que eu também tenho que editar, levei o PC, fiquei lá editando, aí deu mais tempo, botei batata no air fryer, voltei, comi e tal, e quando eu fui ver, era 4 horas da manhã. Eu fui dormir e a gente tinha combinado de acordar 9 horas lá pra eu comer meus Whopper e tal, e eu realmente não descansei aí nessa noite, o que pode ter atrapalhado aí, porque como o Manu falou, o sono influencia muito aí no resultado final, então eu devia realmente ter descansado mais. Esse pouco tempo de descanso não deu tempo suficiente dele metabolizar as últimas refeições, fazer com que o diurético agisse, para que daí, obviamente, a gente pudesse fazer os últimos ajustes no dia que ele acordou, né? Assim, a partir do momento que ele acordou. Fora o fato de que a restrição, a privação de sono tende a fazer uma secreção maior de cortisol, retém um pouco mais o físico, ele eliminou mais água do que a gente gostaria, inclusive não bateu certo o ajuste entre diurético e as refeições que a gente tinha programado, ele perdeu capacidade de contração, a gente perdeu o controle com relação ao equilíbrio de eletrólitos, tanto é que quando a gente foi fazer o treino na academia demorou muito a vir o pump, e depois que veio o pump não segurou muito tempo. É verdade, eu tava com um pouquinho de dificuldade na contração da perna, porque nessa foto aqui, ó, vocês podem ver que minha perna tava super contraída, e no dia da finalização eu não tava conseguindo contrair elas o máximo, sabe? E eu acho que foi esse desbalanço de eletrólitos aí que o Manu comentou que fez com que eu perdesse um pouco a capacidade de contração máxima dos meus músculos para mostrar o melhor do meu físico. E aí o físico não ficou tão bom quanto poderia ter ficado, né? Ele ficou melhor na noite anterior do que no dia quando acordou por conta desses fatores. Olha a comparação, por exemplo, para você ver das costas. Do dia anterior, olha como a lombar estava fibradona. E agora, a da finalização, como ela já não estava tão fibrada assim. Então tinha realmente ali uma camada de líquido sob a pele. Então o timing perfeito teria sido na noite anterior da finalização, que realmente o meu físico estava um pouco melhor, mas o Manu comentou que o intuito dele era
realmente forçar para conhecer as minhas respostas e para a gente poder acertar no campeonato no fim do ano. A hora de errar é agora, né? Melhor a gente errar agora do que errar depois. Eu forcei um pouco mais a mão no diurético, forcei um pouco mais a mão na comida e infelizmente ele não conseguiu descansar o tempo necessário. Ele precisaria ter dormido pelo menos umas 8 a 9 horas para dar tempo de metabolizar e do metabolismo a partir daí responder da maneira esperada, no timing adequado, para que a água fosse eliminada, a gente fosse adequando eletrólito e tudo pudesse funcionar e tudo, né, para os seus devidos lugares. Então água para o devido lugar, eletrólito para o devido lugar, glicogênio na quantidade ideal para daí a gente poder fazer o aquecimento e encerrar a finalização. Tanto é que no dia seguinte, né, o José encerrou, foi para Gramado, dormiu e o físico, por conta do descanso, né, teve uma melhora considerável. Como era estratégico a gente forçar um pouco mais a barra, acho que inclusive aparece num dos vídeos ali eu falando que o intuito era a gente exagerar, extrapolar um pouquinho, né, no dia da finalização já era esperado que ele tivesse um pouco mais retido, etc. O que não era esperado é que ele não descansasse bem, né, o fato dele ter dormido pouco atrapalhou bastante a gente, porque como eu disse, fez com que perdesse água da onde precisava, perdesse eletrólito da onde precisava estar, né, e por conta disso perdeu capacidade de contração, ficou uma camadinha de água no físico e ele não ficou tão bom quanto a gente gostaria. A partir do momento que ele descansou, o físico voltou a se alinhar. Ou seja, para quem está acompanhando o vídeo e pretende competir, é importante se isolar dos fatores externos ou controlar com relação a isso, porque você pode fazer tudo perfeito, o seu físico pode estar fantástico até um dia, uma noite antes da competição. Mas se brigou com a mulher, estava muito ansioso, não conseguiu dormir, aconteceu qualquer problema, isso vai impactar no físico e precisa de tempo para conseguir corrigir depois. E geralmente, como as competições acontecem de manhã, né, não dá muito tempo para isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão perguntando ali nos comentários, que assim que eu puder eu vou respondendo. Né? Agradeço a paciência de vocês e a atenção e vão acompanhando o José aí, porque agora a gente vai fazer um trabalho mais específico para conseguir lapidar um pouco mais o físico dele, tentar colocar aí mais uns 2 ou 3 quilos de massa magra para que a gente possa competir em dezembro, né, com o físico ainda mais renovado. Realmente, no dia que antecedeu, eu tinha que comer. E então é isso aí, pessoal. O Manu comentou com vocês aí todos os aspectos aí desses últimos dias da finalização. A gente podia ter ficado com um físico melhor, mas eu fiquei bastante satisfeito. E agora eu tenho que trabalhar aí em alguns pontos, por exemplo, a minha perna é o meu ponto forte. A genética da minha família é muito boa para a perna, mas eu tenho que crescer principalmente a parte superior e braço. Meus braços são muito ruins. E a parte das costas. E o peito e o abdômen e tudo que eu tenho em cima. Acrescentar um pouquinho de massa muscular pra gente fazer bonito no final do ano e eu espero que vocês me acompanhem aí nessa jornada que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, fiquem ligados porque muito em breve mesmo, vai sair o vídeo aí do protocolo, onde eu vou falar as dosagens que eu utilizei, vou falar como que foi o protocolo alimentar, vou falar tudo pra vocês. Então se inscreve, ativa o sininho de notificações pra você não perder esse vídeo que vai estar muito top, que eu gravei com o Manu lá em Curitiba e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!